Olá, bem-vindos à nossa quarta videoaula, parte 2. Hoje nós vamos estar aprendendo ainda dentro do tema Bibliologia sobre o cânon das Escrituras Sagradas. Muitos de vocês já devem ter ouvido sobre a palavra cânon, né? Mas muitos também, com certeza, tem uma dúvida a respeito, né? Então, o que significa cânon das Escrituras? O cânon da Bíblia. A palavra cânon vem do grego, cânon, que significa cana ou vara de medir. Indica uma regra, uma norma, né? Sendo assim, o cânone da Bíblia consiste nos livros considerados divinamente inspirados para serem incluídos nas Sagradas Escrituras. Na época de Jesus, os 39 livros do Antigo Testamento já eram plenamente aceitos pelo judaísmo como divinamente inspirados. Todavia, foi somente no ano 90 d.C., em Jânia, perto da moderna Jope, em Israel, que os rabinos, em um concílio sob a presidência de Yohanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânone do Antigo Testamento. Então, até aqui é importante nós sabermos, né? Então, a Bíblia ela foi canonizada, ela foi aceita pelos judeus, sendo esse o Antigo Testamento, os 23 livros, lembra que estudamos lá atrás? Eles foram canonizados, eles já eram plenamente aceitos pelo judaísmo como divinamente inspirados. Então, na época de Jesus, os 39 livros do Antigo Testamento já eram plenamente aceitos pelo judaísmo. Então, esse concílio em Jânia, ele apenas ratificou, fez algumas correções, aceitando, colocando aí de uma forma específica, em consenso geral, o reconhecimento aí podemos dizer, a Bíblia aí, o Antigo Testamento, para nós, divinamente inspirado, já havia esse reconhecimento. Por isso podemos afirmar que não houve canonização de livros em Jânia, pois o trabalho deste concílio foi tão somente ratificar aquilo que já era aceito por todos os judeus através do século. Há aqui uma palavra de Flávio Joséfo, historiador contemporâneo na época do apóstolo Paulo, que ele escreveu no seu livro História dos Hebreus, a História dos Judeus, um livro muito bom. Se você puder ter acesso a esse livro aí, mesmo que seja em PDF, vai ser muito de grande ajuda para você que gosta de estudar história, principalmente do povo de Israel, dos hebreus, ou judeus, como muitos assim gostam de chamar. E ele escreve assim, em relação ao reconhecimento da Bíblia: não temos, pois, receio de ver entre nós um grande número de livros que se contradizem. Temos somente 22 que se compreendem tudo o que se passou e que se referem a nós desde o começo do mundo até agora, e aos quais somos obrigados a prestar fé. A esses livros pelos quais temos tal respeito que ninguém jamais foi tão atrevido para tentar tirar ou acrescentar ou mesmo modificar-lhes a mínima coisa. Nós os consideramos como divinos, chamamo-los assim, fazemos profissão de observá-los inviolavelmente e morrer com alegria se for necessário para prová-lo. Então, história, uma descrição aí de Flávio Joséfo, afirmando aí a veracidade das Sagradas Escrituras, fazendo a referência aí ao Antigo Testamento. Antes de terminar o século I, todos os livros do Novo Testamento estavam escritos. O que demorou foi o reconhecimento canônico, isso devido ao cuidado que as igrejas tinham em preservar a sã doutrina. Nesse tempo surgiram muitos escritos heréticos e espúrios com pretensão apostólica.
muitas doutrinas heréticas, tais como as defendidas pelos gnósticos, que negavam a ascensão de Cristo, pelos céticos, que negavam a realidade da humanidade de Cristo, e pelos monofisistas, que rejeitavam a dualidade da natureza de Cristo. Eram encontradas nesses livros. Muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Houve muita relutância quanto às epístolas de Pedro, João e Judas, assim como ao Apocalipse. Tudo isso revela o cuidado que a igreja tinha e a responsabilidade que envolvia a canonização. No ano de 397 d.C., no Concílio de Catargo, foi definitivamente reconhecido e fixado o cânone do Novo Testamento. Antes do ano 400 d.C., todos os livros estavam aceitos como regra de fé para os cristãos. Isso aí está escrito na Suma Teológica 2011. Atualmente, a Bíblia constitui-se o cânone, ou vara de medir, pelo qual tudo mais deve ser medido ou avaliado pelo fato de ter autoridade concedida por Deus. Então precisamos lembrar que na época dos apóstolos, a igreja não tinha a Bíblia como nós temos hoje, escrita, organizada. Tudo que os apóstolos aprenderam foi de forma oral, eles cravaram no coração, aquilo que eles haviam recebido de Cristo, a verdade. Então eles defendiam essa verdade oralmente. Então, por isso, havia muitos levantes, muitas heresias eram espalhadas, mas a igreja, ela guardava. Então, os apóstolos eram muito perseguidos. Depois nós vamos ver isso aí na história da igreja. Porque era lucro, se eles conseguissem, então, matar um apóstolo. Porque matando um apóstolo era como se ele matasse praticamente a igreja. Porque tudo que eles haviam aprendido sobre Cristo estavam cravados nos seus corações, na sua mente. Então, se matavam apóstolos, era um prejuízo imenso, podemos dizer assim, para o cristianismo. Eles não perseguiam a Bíblia, eles perseguiam os apóstolos, porque eles haviam andado, porque eles haviam aprendido genuinamente a palavra da verdade, com Cristo. Então, as heresias, por exemplo, o gnosticismo, que era um conjunto de vãs filosofias que se levantavam contra, aí, nós vamos estudar sobre o gnosticismo mais para frente, que é um grupo de filosofia que se levantava contra a dualidade de Cristo, sobre a ascensão de Cristo, enfim, nós vamos estudar sobre isso mais à frente. Então, guarda isso aí no seu coração. Pesquisem, não só me ouve, mas pesquise, vá em fundo, seja um pesquisador, você que é amante da Bíblia, se assim podemos dizer, pesquise, vá em fundo sobre cada tema que estamos estudando sobre bibliologia, pesquise para você ver, vá em fontes confiáveis. Hoje a web está cheia de coisas interessantes, então não perca. Então até a nossa próxima aula.